Um assunto que gera muitos debates e as pessoas têm muitas perguntas sobre é a questão da homossexualidade. Se o ser humano nasce homossexual já ou se ele se torna homossexual ao longo da vida. Muitas pessoas têm essa pergunta. Uma pessoa fez um comentário num dos meus vídeos esses dias perguntando sobre isso. Eu primeiro vou ler o comentário que essa pessoa fez para depois continuar aqui na minha explanação, certo? Vamos lá. Maro, a sexualidade não é criada do nada. A pessoa nasce assim. Por exemplo, eu tenho um amigo que desde pequeno era meio feminino, com gestos femininos, a voz feminina, a forma de andar. E hoje eu ouvi esses dias e ele continua do mesmo jeito, porém dá para perceber ao olhar nos olhos dele que está tendo uma luta, uma grande guerra dentro de si para tentar agir como homem, andar como homem, falar como homem. Enfim, o que eu acho é que a sexualidade nasce com a pessoa e se desenvolve com o tempo, ao ponto dele ou dela não conseguir mais segurar, ou passar a vida toda escondendo isso, tendo então frustrações, mágoas, etc. Você poderia fazer um vídeo sobre esse assunto? Quero saber o que você acha. Muitas pessoas acreditam que a sexualidade, ou melhor, que a homossexualidade é uma opção que a pessoa faz ao longo da vida. E outras pessoas dizem que a pessoa já nasce homossexual, no caso do homossexual. Existe um grande embate em torno dessa discussão. Mas é fato que algumas crianças já têm trejeitos homossexuais. Vamos pegar o exemplo de um rapaz, de um menino, de uma criança do sexo masculino. Nós podemos observar algumas crianças que já têm um jeito feminino, uma delicadeza maior. Na adolescência, a voz do rapaz ela não engrossa como deveria ser, mas se torna feminina, fica e permanece uma voz feminina. Então notamos que algumas pessoas já vêm ao mundo com as características homossexuais. Como explicar isso? Como explicar? Como também existem pessoas que até uma determinada fase da vida, pode ser 20 anos, 30 anos ou 40 anos, ela não apresenta nenhuma característica homossexual e de repente se torna. Qual a diferença nesse caso? Por que existe essa diferença? Mas vamos partir do seguinte ponto. Para tentar explicar essa questão, eu parto da ideia das reencarnações. Que o ser humano não tem apenas a vida atual, mas que ele teve já várias vidas anteriores, onde ele tomou decisões, onde ele promoveu escolhas, vivências, onde ele teve experiências. E tudo isso foi decisivo para as características da sua vida atual. Eu sei que a maior parte dos meus ouvintes não acredita nas reencarnações, mas eu acredito. Eu acredito. E Abdruchin, em sua obra Na Luz da Verdade, num capítulo chamado Almas Torcidas, explica a coisa do seguinte ponto de vista. Quando os seres humanos surgiram inconscientes no plano espiritual e desceram diversos planos para encarnarem aqui na Terra, existiam apenas duas espécies de espíritos no começo, os espíritos masculinos e os espíritos femininos. Os espíritos masculinos com características mais positivas e os espíritos femininos com características mais negativas, ou seja, mais sensíveis. As mulheres são mais sensíveis que os homens, não mais fracas, mas têm uma sensibilidade maior. É nesse sentido que eu falo. As mulheres são mais intuitivas, mas vêm renegando isso, se masculinizando cada vez mais, acreditando ser uma virtude
imitar os homens, as mulheres hoje imitam os homens e destroem a sua sensibilidade feminina por causa disso. Então, como se deu esse processo da homossexualidade? No início do processo evolutivo dos seres humanos, eles surgiram como homens e mulheres, espíritos masculinos e femininos, mas conforme foram encarnando aqui na Terra e reencarnando, tendo várias vidas, muitos homens e mulheres se desviaram do seu caminho natural, experimentando características do sexo oposto, se entregando às energias do sexo oposto, gostando disso. E o que aconteceu? Em volta do espírito, nas cavidades externas da alma dessas pessoas, houve uma torção. A alma dessas pessoas foi torcida. Vamos pensar o caso de um homem que se entregou às energias femininas, às influências femininas, às tentações de se tornar alguém do sexo oposto. O espírito desse homem não sofreu modificação alguma, porque o espírito surge de um determinado jeito. Mas a alma que o envolve, que é resultado da passagem por diversos planos do mundo espiritual até aqui a Terra, nas suas cavidades externas sofreu mudanças. A alma foi torcida, mesmo continuando ser homem em espírito. Na cavidade externa da alma surgiram características femininas e um invólucro feminino também, pelo fato do homem ter se entregue às influências de energias femininas. E isso então fez com que numa outra encarnação ele tivesse que encarnar como mulher, porque a alma foi torcida. Mas mesmo encarnando como mulher, esse homem não se sentiu satisfeito e não tem como se sentir satisfeito, seja numa encarnação há 5.000 anos ou numa encarnação nos dias atuais, porque mesmo que o homem nasce como mulher, lá dentro dele o espírito continua masculino, o núcleo, mesmo que a alma tenha sido torcida. E nós observamos mulheres homossexuais que existe lá dentro um espírito masculino, como homens homossexuais que existe dentro deles um espírito feminino. Então essa torção pode ser observada em homossexuais dos dois sexos, tanto masculinos como femininos. Então o que acontece? Alguns homossexuais, ou muitos pelo mundo afora, já nascem homossexuais. Porque, no caso de um homem homossexual, nasce homem, mas tem um espírito feminino dentro dele. E já na infância, essa feminilidade vai se destacar, na adolescência ainda mais, e na idade adulta esse homem vai se assumir como homossexual, porque ele não é um homem de fato, um homem de verdade, mas sim um espírito feminino que numa outra encarnação torceu a sua alma, era uma mulher que se entregou às tendências masculinas, que se masculinizou e assim teve que nascer como mulher na vida atual, né? Então, como homem na vida atual, como homem tendo um espírito feminino, né? Então isso pode ser observado em larga escala nos dias atuais. Por exemplo, a maior parte dessas feministas que hoje se masculinizam, elas podem nascer como homens numa vida futura, se houver possibilidade de reencarnações ainda, porque estamos nos anos finais do juízo final, mas a maior parte das feministas, se não endireitarem a sua visão da vida e da realidade, nascerão como homens, e como homens não se sentirão satisfeitas numa próxima vida, porque o espírito, o núcleo, continuará feminino. Então existe uma torção. Existem dois casos de pessoas que torceram o espírito em vidas passadas
e já nascem como homossexuais na atual vida, e existem pessoas que não têm a alma torcida, mas que se entregam a tendências do sexo oposto, absorvem a energia do sexo oposto e vão torcendo a sua alma, e se vierem a reencarnar, vão reencarnar num corpo do sexo oposto. No caso de um homem que se entrega à feminilidade, vai nascer como mulher na próxima vida, mas sendo que o espírito continua homem. Ou o caso de uma mulher que se entrega à masculinidade, vai nascer como homem na outra vida, mas o espírito continuará feminino e não encontrará satisfação nisso. Então, existe uma verdadeira confusão estabelecida sobre a Terra, na divisão do papel dos sexos. E isso vem sendo engendrado propositalmente pelas trevas, espíritos desencarnados, o anel trevoso, toda essa promiscuidade sexual que foi lançada para o espaço, tudo isso exerce uma grande influência sobre a humanidade, de tal modo que a maior parte das pessoas está confusa hoje, não sabe nem qual é a sua sexualidade, quem é de fato, se é homem, se é mulher, ou seja lá o que for. Então, observamos dois casos. As pessoas que torceram a alma numa vida passada e daí já nascem como homossexuais, na infância já apresentam as características homossexuais, e pessoas que ainda nascem normais, mas que vão se desviando ao longo da vida para influências erradas, seguindo tendências do sexo oposto, e vão torcendo sua alma lentamente, de modo que numa próxima vida terão que já encarnar ou reencarnar como homossexuais. Além disso, no capítulo Almas Torcidas, Abdrushim mostra outras variações. Pode surgir o caso de uma mulher que tem um espírito masculino nela se sentir atraída por um homem que tem um espírito feminino encarnado. Isso também acontece, existem casos. E nós podemos observar características homossexuais. No caso de homens, os quadris são um pouco mais largos, a questão da voz, o que demonstra que existe uma alma feminina lá, ou no caso das mulheres, que tem quadris mais estreitos, a voz mais grossa, tendo um espírito masculino encarnado lá. Então existem várias possibilidades de encontro ao longo da vida. Uma mulher com espírito masculino pode se sentir atraída por um homem com espírito feminino. Ou duas mulheres podem se sentir atraídas, dois homens, existem variações nisso, mas existem muitas pessoas que hoje têm a alma torcida. Não o espírito que é o núcleo continua a mesma coisa, mas quando a pessoa se desvia, ela vai toldando a voz do espírito, a intuição, a capacidade de percepção do espírito. Vai entrando por caminhos contraditórios, vai experimentando características do sexo oposto, e é claro que isso modifica as cavidades externas da alma e não do espírito. Vamos explicar isso melhor. O espírito sai do mundo espiritual, passa por diversos planos até chegar aqui na Terra, e cada um desses diversos planos constitui uma camada em volta do espírito. Isso constitui a alma. E nas cavidades externas da alma surgem transformações se a pessoa, numa encarnação terrena, se entrega às influências do sexo oposto. A alma será torcida. A alma virará do sexo oposto, fazendo com que na próxima reencarnação a pessoa tenha necessariamente que encarnar como tal. E hoje muitas pessoas têm a sua alma torcida. Basta observar isso um pouco na vida em sociedade. Não é difícil perceber. Então, segundo essa pergunta,
que essa pessoa me fez no comentário de um vídeo, dizendo que tem um amigo de infância que já apresentava essas características na infância, que essa pessoa cresceu e hoje tem essas características feministas ainda, procura se comportar como homem, ter voz de homem, falar como homem, mas não consegue, e apresenta um conflito interior. Então é isso. Lá existe uma alma feminina encarnada, por mais que o corpo seja masculino. Certamente é uma mulher que numa vida passada se masculinizou. Como as feministas estão se masculinizando hoje, e se tiverem que reencarnar numa outra vida, reencarnarão como homens, se tiver tempo para isso ainda. Se tiver tempo, né? Porque estamos aí nos momentos derradeiros do juízo final. Talvez esta seja a última reencarnação das pessoas e elas tenham que se resolver nesta reencarnação. Né? E todas essas almas torcidas, elas precisam consertar isso. Precisam consertar. Né? E com toda essa propaganda unissex que vem sendo feita, com tanto feminismo, com tanta apologia à homossexualidade, a tendência é as pessoas torcerem cada vez mais a sua alma. Né? A humanidade está sendo desviada completamente da sua naturalidade. Da sua naturalidade. As pessoas não estão mais sendo elas mesmas, em sua maioria esmagadora, mas estão seguindo ideologias, propagandas, tendências, modismos, a sensualidade, a depravação, a decadência. Tudo isso está conduzindo a vida das pessoas. E por isso elas estão se desencaminhando cada vez mais, tendo dificuldades para saberem quem elas são de verdade. Assim as almas vão sendo torcidas e o percentual de homossexuais sobre a Terra tenderá a aumentar cada vez mais, seja por parte das mulheres, ou seja, por parte dos homens. Esta é a realidade que observamos na Terra nos dias atuais. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!